Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e mais esse dia. Que bom que você está conosco mais uma semana para aprender um pouco mais do que a palavra do nosso Deus nos diz e nos ensina. Nós, algumas semanas, estamos estudando sobre as disciplinas espirituais. Estamos trabalhando sobre esses exercícios, essas disciplinas que nos ajudam a crescer e a amadurecer a nossa fé cristã. O exercício de hoje, a disciplina que nós vamos tratar hoje, é a disciplina da submissão. Nós vivemos uma época em que as relações são totalmente distorcidas pelo pecado e são orientadas pelo julgamento, pela manipulação e pelo controle. Se você olhar ao seu redor, é um querendo pisar no outro, um querendo estar acima do outro. São jogos de interesses, um querendo ter autoridade sobre o outro. Ninguém quer receber ordem, mas todo mundo quer mandar. Então, em meio a essa situação toda, nós somos chamados pela palavra a cuidar uns dos outros, a preferir o interesse do outro em detrimento do nosso, a colocar o bem do próximo acima do nosso próprio bem. É isso que a palavra nos orienta e é sobre isso que diz a disciplina da submissão. Quando nós tratamos sobre as disciplinas, nós temos visto que o propósito delas é nosso crescimento, mas também é nossa liberdade. Essa liberdade que o exercício das disciplinas nos ajuda a obter diz respeito a nos livrar, nos libertar de pensamentos e comportamentos, hábitos que são destrutivos. É nos libertar disso e nos dar a liberdade de exercer novos comportamentos transformados, pensamentos transformados por Cristo. E viver a liberdade de servir e adorar a Deus com esse estilo de vida renovado, transformado pela palavra. A liberdade em relação a este exercício da submissão está em tirar das nossas costas o fardo pesado de sempre precisar fazer as coisas do nosso jeito. Tira de nós essa obsessão de exigir que tudo funcione conforme aquilo que desejamos, conforme o que nós queremos. Essa obsessão de querer tudo da nossa forma, do nosso jeito, é a pior escravidão que existe em nossa sociedade. Nós somos escravos dos nossos próprios desejos e interesses. E isso é um fardo do qual nós precisamos nos livrar, uma escravidão da qual nós precisamos nos libertar. E o exercício da submissão vai nos ajudar nessa liberdade. Se pararmos para refletir sobre o assunto, nós vamos perceber que quase todas as brigas, divisões, conflitos que existem, tanto dentro dos lares, entre familiares, quanto também dentro das igrejas, dentro do âmbito profissional também, das empresas, da profissão. Todas as brigas que acontecem, quase todas elas, os conflitos que existem, são por causa de interesse. Porque as pessoas não têm a liberdade de ceder às outras, mas todos querem defender o seu direito. E dentro de uma sociedade que defende que você tem que brigar pelos seus direitos, não aceite quem quer te impor alguma coisa. E nós caímos nisso, caímos nesse erro e caímos nessa escravidão. Precisamos nos libertar disso. O ensino bíblico a respeito da submissão
se concentra na forma como nós enxergamos o nosso próximo, o nosso semelhante. As Escrituras não tentam estabelecer relacionamentos hierárquicos, mas o que ela quer comunicar é sobre a atitude interna de subordinação mútua. Por exemplo, na sua primeira carta, escrita aos crentes da dispersão, aos crentes que estavam sendo perseguidos no primeiro século, Pedro apela aos servos e escravos que vivam em submissão aos seus senhores. Se formos pensar, parece uma orientação, um conselho desnecessário. É claro que um escravo, um servo, tem que obedecer o seu senhor. Mas a questão aqui não é essa da pura obediência. O que está tratando aqui é que é possível acontecer de alguém viver em obediência, mas não em espírito de submissão. Nós podemos muito bem exteriormente obedecer a uma ordem ou orientação, mas sem internamente, no nosso coração, viver em espírito de submissão. Internamente, estar em estado de rebelião e contrariedade em relação àquela ordem ou àquela situação. Quando olhamos nos nossos relacionamentos, um filho pode obedecer ao pai pelo fato de este exercer autoridade sobre ele, cumpre alguma tarefa, obedece a alguma ordem que seu pai dá, que a sua mãe dá, mas em seu coração está reclamando, murmurando e está contrário, em rebelião ao seu pai e sua mãe por causa daquela ordem. Isso não é viver a submissão. Isso não é submissão. Da mesma forma, você no seu trabalho cumpre alguma tarefa que o seu patrão te impõe por obediência, por causa do cargo, da posição que você ocupa e ele ocupa. Mas às vezes no seu coração você está reclamando e desejando o mal daquele chefe. Está contrário, se rebelando contra ele na sua mente. Isso não é submissão. Resumindo, a submissão não está limitada à obediência. É isso que precisamos entender. Quando olhamos para o Antigo Testamento, para a lei que Deus dá a Moisés, entre os mandamentos está o não matarás e não adulterarás. No entanto, quando Jesus vem à Terra no Novo Testamento e dá seus ensinamentos, ele complementa, dizendo que qualquer pessoa que intentar o mal em seu coração e em sua mente, intentar ou desejar o mal do próximo, ou aquele que desejar cobiçar a mulher ou o marido do próximo, no seu coração já pecou, já está errado. Não precisa ser um ato exteriorizado, mas só a intenção do coração já é pecado. Então vale o mesmo para a submissão. Não adianta uma simples obediência externa se interiormente nós não estamos em estado de submissão e espírito de submissão verdadeira. O ponto central da submissão aqui é o apreço e respeito pelo outro. Na submissão, a liberdade está em valorizar o nosso semelhante, o nosso próximo. Por um acaso você já experimentou algum dia a liberdade de abrir mão dos seus próprios direitos? Já experimentou isso? Experimentar a liberdade de abrir mão dos seus próprios interesses em favor do outro significa, sabe o quê? Significa estar livre da raiva, da amargura, do ódio que sentimos
quando alguém não age como nós achamos que deveria, ou quando as coisas não acontecem da forma que nós achamos ou queríamos que acontecesse. O exercício da submissão nos liberta dessa frustração das coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no momento que a gente deseja. Com o exercício da submissão, ela vai nos ajudar a ficar livres daquela lei olho por olho, dente por dente, e vai nos deixar livres para obedecer a ordem de Jesus, que é: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, como está lá em Mateus 5:44. Depois que nós já agora entendemos um pouco sobre o resultado desse exercício, o que esse exercício da submissão pode fazer por nós, vamos pensar um pouco sobre o que vem a ser, de fato, a submissão bíblica. A base para entendermos essa submissão bíblica são as palavras de Jesus, lá em Marcos 8:34. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes, movidos pelo nosso instinto egoísta e egocêntrico, nós ficamos muito mais atraídos por palavras como: você pode tudo, você não tem que fazer nada, o que importa é você ser feliz, você pode ser o que quiser. Como muitas pessoas têm dito, os coaches, até alguns ditos pregadores falam isso: você pode tudo, você não tem que fazer nada, você tem que ser feliz, você merece isso. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não são essas as palavras de Jesus. E nós não estamos aqui para falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir e o que a Bíblia realmente fala sobre. Então, de acordo com essas palavras de Jesus, a ideia aqui não é da autossatisfação, mas é da autonegação. Negar-se a si mesmo. Não querer a sua satisfação, mas negá-la em favor de outro. A autonegação, como Jesus ordena, não está relacionada a auto-rebaixamento ou ao desprezo por si mesmo. Nós não somos chamados a rejeitar a nossa individualidade. O convite de Jesus à autonegação está relacionado ao meio de chegarmos a uma compreensão de que não precisamos trilhar o próprio caminho. A nossa felicidade não depende de conseguirmos o que queremos, é isso que está dizendo. Não precisamos traçar um caminho, o caminho já está traçado. Nós somos convidados a nos negar e seguir Jesus no caminho que Ele já traçou. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A autonegação não tem nada a ver com desprezo por si mesmo. Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, nós percebemos que é o oposto disso. Jesus diz que o amor próprio, ele é pré-requisito para exercermos o amor ao próximo. Ele diz no seu mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outra oportunidade, Jesus deixa claro que a autonegação é a melhor forma, a forma mais segura de amarmos a nós mesmos. Assim ele diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, quem perde, abre mão da sua vida, do seu interesse, por causa de Cristo, vai encontrar a verdadeira vida. É isso que ele está dizendo. Mais uma vez eu queria salientar que a autonegação significa liberdade para
priorizar o nosso semelhante, para valorizar o nosso próximo. Isso significa manter o interesse do outro acima dos nossos. Dessa forma, a autonegação vai nos libertar de outra coisa, que é a autopiedade. A autopiedade é o escape que muitas vezes nós buscamos quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Aí a gente fica, coitado de mim, como eu sofro, como eu sofro, como as coisas são difíceis para mim, dó de mim. E ficamos nessa autopiedade, frustrados, porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando nós exercemos a autonegação, colocamos os interesses do próximo acima dos nossos, nós vamos nos libertar dessa frustração e, consequentemente, dessa autopiedade que é tão destrutiva para nós. Para podermos exercer essa disciplina da submissão, temos que nos basear e podemos nos basear no maior exemplo de todos, que é o exemplo do próprio Jesus. Um dos ensinos sociais mais radicais de Jesus foi sobre a inversão do conceito de grandeza, de domínio. O exemplo de Cristo, nos mostra que a verdadeira grandeza está em tornar-se servo dos outros, servo de todos. A grandeza não está relacionada a status social, a dinheiro, a bens, a autoridade, a cargos, mas está, segundo as palavras e o exemplo do próprio Jesus, a verdadeira grandeza está em servir ao outro. E o símbolo mais notável disso é a cruz. A Escritura diz, lá em Filipenses, que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo não apenas morreu uma morte de cruz, mas viveu uma vida de cruz. Tudo que precedeu a sua morte foi um caminho doloroso de sofrimento, de humilhação e de submissão. O Deus que se fez homem viveu uma vida de submissão, primeiro a Deus Pai, e a missão que ele tinha, e depois a todos os homens. Jesus viveu uma vida de submissão ao tornar-se acessível às pessoas mais rejeitadas da sociedade na sua época. Ele mandou vir a ele as crianças, os pequeninos, os pobres, os leprosos, os cegos, os pecadores. Tornou acessível a eles. Se colocou abaixo, colocando os interesses dessas pessoas acima do próprio. Jesus viveu uma vida de submissão ao pegar uma toalha e um balde de água e lavar os pés dos seus discípulos. Ele era o mestre. E essa atitude de lavar os pés era uma tarefa de escravos. Os escravos é que tinham que cumprir essa tarefa por tão humilhante que era. Mas Jesus pegou a toalha e a água e lavou os pés de todos os seus discípulos, dando-lhes o exemplo. Jesus viveu uma vida de submissão ao aceitar ser julgado entre os criminosos e ser condenado a uma morte humilhante e terrível. Ele não abriu a boca para reclamar. Ele foi condenado dentre os maiores criminosos sem ter culpa alguma. Toda a vida de Jesus foi de submissão e serviço. E é este o exemplo que nós devemos tomar para entender que é possível exercer submissão e autonegação. O exemplo de Cristo
é a base para desenvolvermos essa disciplina em nossa vida. O apóstolo Paulo orienta os crentes de Filipos a considerarem o próximo como superiores a si mesmos. E isso ele se baseia no próprio exemplo de Cristo. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois dessa fala, ele dá o exemplo de Jesus ter se humilhado, se esvaziado, se tornado obediente até a morte de cruz. E depois ele foi exaltado, dando todo esse exemplo. Então ele diz: olha, vocês têm que sentir e pensar e tomar como exemplo o próprio exemplo de Cristo. Aos crentes de Éfeso, Paulo dá uma palavra de exortação para que se sujeitassem também uns aos outros no temor de Cristo. Cristo é o exemplo, é a base. Já o apóstolo Pedro, em meio a instruções que ele estava dando sobre submissão aos crentes daquela época do primeiro século, ele faz um apelo direto ao exemplo de Jesus como verdadeiro motivo para a submissão. Ele diz: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, todos os tipos de submissão que são orientados na palavra, como marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, todos esses relacionamentos de submissão devem ser recíprocos e devem se fundamentar no exemplo de Cristo. A submissão de Cristo deve ser nosso espelho e nosso incentivo para exercer a submissão sincera em nossos relacionamentos. Quando olhamos para a palavra, vemos que os maridos são orientados a amar a esposa como Cristo amou a igreja. As esposas são orientadas a obedecerem, a respeitarem os seus maridos como se estivesse se sujeitando a Cristo. Os pais são chamados e orientados a zelar pelo bem dos seus filhos, a cuidar. E os filhos são orientados e ordenados a obedecer a vossos pais, como se obedecessem a Cristo. Então, todos os relacionamentos que a Bíblia nos mostra, de exemplos de submissão e sujeição um ao outro, tem como base e fundamento o exemplo maior de Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta agora, neste momento. Até onde a nossa submissão tem que ir ou deve ir? Os limites dessa disciplina da submissão se encontram nos pontos em que ela pode se tornar destrutiva. Como assim? A base para a nossa submissão está no exemplo de Cristo, como nós vimos, e nas orientações bíblicas a respeito desse assunto. Portanto, quando a submissão vai além ou é contrária a estas orientações, a estes ensinamentos, ela pode se tornar destrutiva e equivocada. Por exemplo, os autores das epístolas, como Pedro e Paulo, eles orientam os seus escritores, os seus leitores, eles orientam os cristãos daquela época que eles devem se submeter às autoridades e aos governantes. Isso foi o ensino do próprio Jesus. Jesus disse: dai a César o que é de César. Ou seja, o que diz respeito ao Estado, ao governo, cumpra, faça. Mas o que diz respeito a Deus, faça também a Deus. Deve haver obediência, sujeição, submissão às autoridades e governantes. Contudo, quando o governo, no primeiro século, ordenou que a igreja
deixasse de proclamar os ensinamentos de Jesus Cristo, quando a igreja foi ordenada a parar de pregar o Evangelho, o posicionamento dos discípulos foi o seguinte: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa submissão a Deus é acima de todas. As demais são consequências. Quando uma submissão vai além ou contrária ao que a palavra diz, ou quando contraria e atrapalha a nossa submissão a Deus, aí está o limite. Nós não devemos nos submeter a esse ponto. Primeiro, submissão a Deus, obediência a Deus, a sua palavra, e obediência nos outros relacionamentos de acordo com o que a palavra nos orienta. Até aí, esse é o limite da submissão cristã. Agora, para encerrar, algumas atitudes de submissão que temos que ter. A primeira é clara, a primeira é submissão a Deus. Deus é o Senhor das nossas vidas. É a sua vontade, é ao seu querer que nós devemos nos render todos os dias. A segunda submissão é submissão às Escrituras. Se submeter à vontade de Deus envolve obedecer fielmente a palavra revelada, a palavra escrita que nós temos na nossa mão, que é a Bíblia. Temos que estar submissa aos mandamentos, às orientações dela. E é a Bíblia toda. Toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada e útil para o nosso ensino. Não devemos tirar dela só o que nós queremos e achamos conveniente, mas temos que obedecer toda a Escritura, porque ela é palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos nos submeter à família. Cada membro da família deve se dedicar a zelar pelo bem do seu lar. E isso envolve colocar o interesse do próximo à frente dos nossos. Isso envolve cumprir bem as tarefas, as responsabilidades dentro do nosso lar que são orientadas na palavra. A Bíblia nos orienta como que o marido deve se portar com a esposa, como a esposa tem que se portar com o marido, como os pais têm que se portar com os filhos, como os filhos têm que se portar com os pais. A Bíblia nos orienta e nós temos que submeter a nossa família, zelando e cuidando bem dessas tarefas que a nós foi colocada pela palavra. A outra submissão é a submissão ao nosso próximo, que diz respeito aqui aos encontros e relacionamentos diários que nós temos. E nós podemos exercer a submissão ao próximo no nosso dia a dia através de simples atos de bondade, de generosidade, de compaixão. Outra submissão é a submissão à comunidade cristã. Como parte do corpo de Cristo, nós precisamos estar atentos às necessidades que precisam ser supridas em favor do bem do corpo de Cristo. E isso nós podemos fazer através do exercício dedicado das nossas responsabilidades como membro do corpo. Nós recebemos dons do Espírito Santo, dons para exercer para a edificação da igreja. Nós temos responsabilidades, tarefas a ser cumpridas dentro do corpo de Cristo. Então precisamos exercê-las de forma adequada, com dedicação, para zelar bem pelo corpo de Cristo, do qual fazemos parte. A autossubmissão diz respeito aos aflitos e desprezados. Na palavra de Deus, a orientação que é dada por Tiago é que nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas. Todas as culturas têm órfãos e viúvas, não só nesses dois aspectos, mas eu digo em relação a pessoas necessitadas, pessoas que estão em alguma situação de dependência, que estão desamparados, que necessitam de amparo, de ajuda, de conforto, de consolo, de auxílio.
E a eles nós devemos nos submeter, suprindo cada uma dessas necessidades, cuidando e zelando pelo bem dessas pessoas que estão desamparadas, desprezadas pela sociedade. Em sétimo lugar e último lugar, nós devemos nos submeter ao mundo físico. Isso requer que a gente compreenda adequadamente que nós não estamos alienados do mundo e das situações que acontecem neste mundo. Olha um bom exemplo que nós estamos vivendo nesse ano, nessa época, no nosso mundo. Um mundo mobilizado por uma pandemia. Nós não podemos estar de olhos fechados a isso. Precisamos exercer nosso papel de cidadão, de cuidar uns dos outros, de estar atento ao que está acontecendo e zelar pelo bem comum da sociedade que nós vivemos. Nós podemos exercer essa submissão, esse zelo pelo mundo físico, pela sociedade, através do cumprimento adequado do nosso papel como cidadão. Você é responsável como cidadão. Já foi dito anteriormente que nós temos que obedecer às leis que são impostas pelos homens. As autoridades foram instituídas por Deus e devemos obedecê-las dentro do limite que nós já falamos. Então devemos cuidar nessa questão de exercer bem o nosso papel de cidadão, zelar pelo bem da sociedade, pelo bem do nosso próximo e também exercer bem o nosso papel de regentes da criação. Isso diz respeito à nossa responsabilidade ambiental, de cuidar da natureza, de zelar pelo bem da natureza, do meio ambiente. Isso também é papel nosso. E assim nós cumprimos a verdadeira submissão ao mundo físico. E para concluir, queria te orientar e te encorajar a exercer essa tarefa. Quando, por exemplo, você estiver numa situação de divergências, de conflitos, ceda. Faça o interesse de outra pessoa sobressair ao seu. Torne a outra pessoa superior a você mesmo. Em uma discussão, prefira ficar em silêncio. Deixe, ceda novamente. Quando uma orientação lhe é dada sobre o que fazer, obedeça. Quando alguém te pede algo, faça. Se você errou com alguém, peça perdão. Busque ver as pessoas com quem você encontra ou se relaciona no dia a dia. Busque vê-las como superiores a você mesma e dignas de respeito. Busque formas de servir a essas pessoas. Busque o bem em suas relações. E a minha oração hoje é que o nosso Senhor soberano nos auxilie nesse exercício, nos capacite a viver uma vida de constante submissão e serviço, primeiro ao nosso Deus e depois ao nosso próximo. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e você seja motivado e encorajado a servir um ao outro e ser submisso nos seus relacionamentos, para que você possa experimentar da verdadeira liberdade de não precisar fazer as coisas do seu próprio jeito e você consiga viver a paz que vem do Senhor. Que Deus te ajude, te fortaleça e te abençoe nesse momento. Em nome de Jesus.